Olha aqui, pessoal. Fica fácil a gente falar depois que acontece, né? Mas os questionamentos eu acho que eram feitos por todo mundo da imprensa já há algum tempo, porque os números do Cruzeiro, o desempenho, levavam essa discussão e aos questionamentos. Para mim, surpreendente a temporada do Cruzeiro até aqui. Obviamente que tem um jogo de volta, mas muito difícil para o Cruzeiro. A temporada segue e agora Campeonato Brasileiro, que as coisas não estão que não estão muito bem, aliás, estão péssimas. E me surpreende muito, porque um elenco melhor que os anteriores e até aqui a coisa caminhar para esse número de derrotas e de fracassos até o momento. O Cruzeiro já entrou em campo ontem perdendo quando as arquibancadas já mostravam que a torcida tinha uma certa desconfiança, né? E não lotou o estádio. Passou pela imagem do Mano abatido, apático, ali no banco. Isso, inclusive, para quem estava assistindo pela TV, que era meu caso, muito discutido, inclusive, e destacado pelos comentaristas, e curiosamente, tanto da TV aberta quanto da TV fechada, eles comentando o tempo todo da apatia do técnico Mano, a imagem da derrota. Não sei se é só o aspecto tático, o aspecto técnico, mas eu acho que o problema do Cruzeiro passou a ser, eu acho que muito evidente, o aspecto comportamental. A coletiva do Pedro Rocha, eu não sei exatamente que dia foi, muito comentada lá no Sul. A gente vai tentar, a gente sabe que é difícil, né? Mas a gente vai tentar aparar as arestas, tentar vencer e tal. A desconfiança por parte dos atletas, a desconfiança da torcida, a apatia, a imagem do Mano antes do jogo começar e durante o jogo, ali no banco de reservas e tal, você via que o trabalho já estava no seu estertor e acabou realmente culminando com a derrota e a sequência muito complicada, até porque o Inter, se ontem foi um duríssimo adversário, em casa ele é ainda mais complicado. E acho que fica difícil, porque no mercado não tem ninguém melhor que o Mano. E deixo aqui também só um destaque, que aí o torcedor não tem a menor relevância para o torcedor, mas aí entre principalmente a gente que trabalha com os microfones aqui, os aplausos, constrangedores aplausos ao Mano após a coletiva, né? E não venha me dizer que há reconhecimento, que reconhecer é torcedor que vai, torcedor que aplaude. A imprensa tá lá e imprensa, como diria Milô Fernandes, né? Imprensa é oposição e o resto é armazém de secos e molhados. Constrangedores aplausos ao Mano, mas tem quem ache normal. Eu prefiro chegar aqui, elogiar, dizer que está entre os melhores treinadores do país, e quando ele começar a derrocada e começar a arrefecer, você vem, faz os questionamentos e sem oportunismo, continuo dizendo que ele, para mim, segue como um dos principais jogadores brasileiros, mas treinadores do Brasil, mas perdeu a mão. E acho até que a declaração dele tem fundamento, né? Quando ele diz, eu imagino que se eu ficasse aqui poderia piorar. Então ele deve ter detectado que, e acho até que foi meio tardio, viu? Ele poderia ter detectado isso antes do primeiro jogo, mas ele já havia detectado que o problema realmente é grave e acabou tomando a decisão juntamente com a diretoria não, parte dela, porque outra parte não apareceu e acabou deixando o clube. Bom, era só o que eu tinha para dizer, só não, que nós já temos um programa até às 10. Tem mais 2 horas. Mas só na abertura, porque não é hábito meu de falar, mas aqui hoje me deu vontade. Isso é uma situação um pouco fora atípica, da curva, né? Também. Exatamente. Mas aí eu já vou te acionar, inclusive, Du, CJ também, obviamente, vocês dois na resenha, CJ esteve no estádio, o Du, assim como eu, assistiu pela TV, o Alê já tá de olho, ele também, obviamente, que vai falar, já tá de olho também na movimentação aqui da internet, com a chegada das opiniões do torcedor. Quem deve ser o próximo técnico do Cruzeiro? E a gente segue na resenha aqui. O Everton, o jogo ontem em si foi mais do mesmo que a gente tem visto do Cruzeiro, né? Ontem de manhã aqui eu falava que eu imaginava o Inter fazendo um jogo parecido com o que o Atlético fez no Independência, só que eu via o Inter mais competente para fazer esse estilo de jogo do que o Atlético. E para mim foi mais ou menos isso mesmo. Os números finais da partida, 6 finalizações certas do Inter e 1 finalização certa do Cruzeiro. Quase 60% de posse de bola pro Cruzeiro. A mesma coisa que aconteceu no Independência, a mesma coisa que a gente viu no Horto no final de semana, no Clássico, Atlético e Cruzeiro. O Atlético deu a bola pro Cruzeiro e o Cruzeiro não soube fazer com a bola. Ontem o Inter, principalmente na primeira metade do primeiro tempo e depois do gol,
ele deu a bola literalmente pro Cruzeiro ficar com ela, e o Cruzeiro não soube o que fazer com a bola. E foi uma repetição do que a gente tem visto. Na coletiva do Mano, ele foi questionado sobre o resultadismo, né? A cultura do futebol brasileiro. E pra mim a saída do Mano Menezes do Cruzeiro não é um reflexo da cultura do futebol brasileiro. Ele não saiu por conta de maus resultados. Ele saiu porque o desempenho é péssimo e que culmina com maus resultados. Não foi somente os resultados que tiraram o Mano do Cruzeiro. É o desempenho. 18 últimos jogos, apenas uma vitória. 8 últimos jogos, nenhum gol marcado. Mais de 800 minutos sem fazer um golzinho. É uma situação perigosa, zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nos próximos 3 jogos pelo Brasileirão, ele vai pegar 2 das piores equipes do campeonato jogando fora de casa, o Cruzeiro, e corre o risco sim de perder pontos para esses times. Quem é que crava que o Cruzeiro vai ganhar? Eu não cravo. E ontem, assim que o Mano pediu demissão na entrevista coletiva, eu fui para a rede social e fiz uma pergunta: quem que o torcedor do Cruzeiro imagina que seja o... Ô, gente, o Everton tá gravando uma história aqui. Ele derrubou metade do estúdio rodando a cadeira. Maravilhoso, pena que vocês não viram. Agora, e aí o raciocínio foi cortado. Mas vamos continuar, rebobinando a fita. Aí eu fiz essa pergunta no meu Twitter, no @edupanzi: quem que o torcedor do Cruzeiro quer como treinador do Cruzeiro? E já chegou uma enxurrada de opiniões. Mas a minha pergunta, gente, não é nem quem vai assumir o time do Cruzeiro, é quem vai querer assumir o Cruzeiro nesse momento. Não é uma questão de, quem é que vai recusar um time como o Cruzeiro, uma estrutura? Pô, ninguém vai recusar. Tô dizendo no momento. Qualquer treinador que for convidado para assumir o Cruzeiro, ele vai querer. Ninguém vai recusar, mas ele pode querer em dezembro. E eu, se sou treinador, eu ia falar, com o maior prazer eu vou assumir o Cruzeiro, mas lá em dezembro. Porque o cara que for assumir o Cruzeiro agora, ele vai assumir um time que não tá apenas, entre aspas, mal dentro de campo. Ele vai assumir um time que vive um turbilhão político, a pior crise política da história do clube, a pior sequência sem fazer gols da história do clube, o clube na zona do rebaixamento, o clube eliminado da Libertadores e o clube com uma desvantagem na Copa do Brasil. Tá muito próximo de uma final, mas já teve mais. Vai ter que reverter um resultado no Beira-Rio, lá em Porto Alegre. Ninguém aqui tá colocando em xeque o tamanho do Cruzeiro e a estrutura do Cruzeiro, não. O que eu tô colocando em xeque é o momento. E muitos treinadores, principalmente os maiores, os mais renomados, eles têm olhado sim momento. Não é qualquer treinador que vai colocar a cara dele à tapa nessa situação que o Cruzeiro tá vivendo. Então não vai ser fácil essa escolha. Ela tem que ser muito criteriosa, o momento é muito delicado, tem que ser com muito cuidado. Não pode ser qualquer um escolhido. E eu acredito que em não sendo qualquer um o escolhido, essa dificuldade ela vai existir. Porque aquele treinador que não é qualquer um, que tem história, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de assumir essa pica toda que tá acontecendo lá na Toca da Raposa. Não é uma situação fácil. Eu acho que essa saída do Mano, nesse momento, ela é complicada, complica ainda mais a situação do Cruzeiro, pode dar uma aliviada lá dentro de campo, lá na frente. Porque agora, alguém consegue imaginar como que vai ser esse Cruzeiro em campo domingo contra o Avaí? Quem que dentro do clube tem moral pra colocar... O Thiago Neves não joga porque ele tá suspenso, né? Mas quem ali na frente tem moral dentro do clube hoje pra tirar o Thiago Neves do time, pra manter o Fred num banco, pra hora que o Edilson voltar ele não jogar? A situação não é fácil. Tem muita estrela, muito jogador pronto lá dentro, cascudo, e você controlar isso tudo não é fácil. E mais uma vez eu faço um apelo à diretoria do Cruzeiro: peque por ação, mas não peque por omissão, não. Não sejam omissos. Vão pro microfone: presidente do Cruzeiro, cadê o senhor? O senhor não pode falar? Vai esperar o Itaí voltar até quando? Até que dia que vai esperar o Itaí? Ou será que passou uma procuração dizendo também que enquanto ele não pode falar, o senhor não fala? O presidente do Cruzeiro precisa dar a cara a tapa. Não é só o Mano Menezes e atletas, não. O presidente Wagner Pires precisa ir pro microfone, pode ser em qualquer lugar. Se tiver com raiva da gente, não precisa ser aqui. Dá uma coletiva.
Explica pro torcedor o que tá acontecendo no Cruzeiro. Esse é o papel do presidente. É nessa hora que o presidente precisa aparecer. Porque o responsável pelo futebol tá punido. O diretor de futebol, o Marcelo Dian, ele não aparecer na boa ou na ruim, então não vai aparecer mesmo. Ontem quase que falou e acabou não falando. Então, o meu apelo é que o presidente do Cruzeiro assuma de vez o cargo de presidente do Cruzeiro, a responsabilidade como presidente do Cruzeiro, e não como uma figura decorativa no cargo. 8 horas e 18 minutos, 8h18 na hora oficial do Brasil. Pessoal, aqueles ralos redondos que todo mundo atualmente conhece, tá em casa, todo mundo usa, coisa do passado. O ralo linear Amanco tem um design inovador, muito mais bonito, é estreito, é alongado, é discreto, valoriza muito mais o ambiente aí como banheiro e sacada, e além disso é um ralo sifonado linear com saída direta para o esgoto, evitando que o mau cheiro volte. Portanto, Amanco Ralo Linear, design e sofisticação para os seus projetos. Vá de Amanco, a marca da inovação. Amanco. CJ, Opa. Bom dia. Aliás, já deu um bom dia geral, não precisa dar de novo não. Não, mas é sempre bom pro sócio torcedor colaborador do 98 Esportes, e hoje nós queremos ver os cornetaristas mesmo aí, né? Todo mundo participando. Hoje as manchetes, e não poderiam ser diferentes, talvez a manchete copiando Gabriel Garcia Marques, o escritor colombiano, a crônica de uma morte anunciada. Anunciada até pelo próprio Mano Menezes no penúltimo jogo. O time do Cruzeiro não conseguia resultados, o time do Cruzeiro não conseguia mostrar nem inspirar o seu torcedor, que tentou ontem num número menor que o do River, até falei isso na transmissão, mas cantando até mais do que o jogo contra o River. Ontem a torcida do Cruzeiro, no início então, um show, e obviamente depois do resultado negativo vieram as vaias, as cobranças, e como deve ser. O time do Cruzeiro, e você vê isso em campo, é um time sem tesão, é um time sem vontade. Não que os jogadores estejam fazendo corpo mole de forma alguma, mas é que é apático, é que tenta, é bicicleta ergométrica, é um time que você vê que tenta pedalar, mas não consegue sair do lugar. O gol é um retrato de... O Cruzeiro já tomou gols dessa forma, onde todo mundo fica olhando. O Fábio faz um milagre e aí, de repente, quem tá na barreira, quem tá na marcação, fica olhando, fica apático. É um time que eu acho que deve treinar muito. Você que já jogou bola, sabe quando você pega o gol, coloca na linha lateral um gol, aí você pega o outro gol, coloca na linha lateral, ali onde o bandeirinha corre, onde o auxiliar corre, e joga só de lado. É um time que, quando tem profundidade, são jogadas isoladas, é um time que toca muito na lateralidade, um time sem a gana, sabe? O Mano não conseguiu ser o Viagra, ele não conseguiu ser nada afrodisíaco para poder tentar resgatar a alma do Cruzeiro. Ele estava broxado, o time tá broxado, acho que o termo mais adequado é esse, porque não é que não é um time preguiçoso, os caras até tentam, mas não conseguem. E esse diagnóstico do Mano em sair, em falar que da entrega do cargo, onde ele explica que é para tentar dar uma oxigenada, trazer algo novo, é a única explicação, e é assim mesmo. Porque ele, lá dentro, conquistou muita coisa, conquistou Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, bons jogos no comando do Mano. Ele não estava conseguindo mais, ele mudava peça, mas o rendimento da equipe, com Fred, sem Fred, aliás, nem devia ter entrado ontem, com Sassá ou sem Sassá, aliás, nem devia ter saído ontem, e com Marquinhos Gabriel, sem Marquinhos Gabriel, enfim, com as peças que entraram ontem, pouca coisa mudou. Mudava ali, aqueles no começo, porque vai pra cima mesmo, e é um jogo que tá valendo vaga na final da Copa do Brasil, e aí você vai naquele ímpeto, o torcedor gritando, mas depois que o Inter coloca a bola no chão, e aí também
tem que ser olhado o outro lado. O Cruzeiro, o problema não é o resultado. Porque perder para o Internacional ou ganhar do Internacional, comum, normal. Só que é a maneira como o Cruzeiro joga e a maneira como o Inter joga. O Inter é extremamente organizado, coeso, um time que o Odair Helman tem na mão, que sabe o que vai fazer. E eles falam assim, ó, nós vamos aqui amarrando o jogo, de repente a gente dá uma beliscadinha. E o Edenilson é um monstro de jogador. Nossa, mas como ele joga, hein? Não é porque fez o gol, impressionante. Não. Joga demais. Ele tem uma leitura, e eu tava lá embaixo, olhando, e eu cobri o ataque do Inter, né? Como eu ficava atrás do Fábio ali, eu acompanhando o Edenilson, e é um jogador que eu sou muito fã. Aí desde quando, CJ? Desde quando teve um Atlético e Inter aqui no Independência, e eu estava trabalhando, e quem fez o gol no final do jogo foi ele. Uma bola, uma cobrança de falta rápida, ele entrou no meio da zaga do Atlético. Um jogador interessante, deve fazer o quê? Uns 2 anos, no máximo, o ano passado. E aí comecei a acompanhar de perto e ver os jogos bons que esse jogador faz. E lá no Sul, as duplas de zaga de Inter e Grêmio, o molejo, como diz o Albertinho na transmissão ontem, o Moledo e o Victor Cuesta, são ótimos na bola aérea, ótimos pelo chão. Então o Cruzeiro não enfrentou qualquer time, enfrentou um baita Internacional. Só que a forma com que o Cruzeiro apresenta, a forma com que o Cruzeiro joga, e sem esse tesão, Everton, ou são os fatores que culminaram na saída do Mano e principalmente na revolta do torcedor. Não acharam as substituições meio óbvias? Achei. Né? E aliás, dali partiram as vaias. Né? Ali começaram. Dúzia, não ousa. Começou o descontentamento. Nada diferente. Naquele momento ali, que tava meio que quase tudo perdido, né? O jogo só a difícil. Terceira, né? Que é o Maurício, que é o meia, onde ele saca o Ariel Cabral, que ele saca um volante. Só a terceira. Mas o resto... Mas não ter... Thiago Neves em campo. Uma lástima, cara. Thiago Neves, ele não joga de armador, não joga de centroavante, ele não tem jogado de nada. E ele não sai. Ontem, a hora que tirou o Robinho e deixou o Thiago Neves em campo, eu não entendi. Eu também não. O Robinho era o principal. A única coisa peça ofensiva do Cruzeiro. O Robinho que justifica é a questão física dele. Mas, gente... Mas eu não sei se ele tava com problema ontem. Mas ontem, era o último momento ali, no mata-mata. Será que o Robinho não podia jogar mais 20 minutos? Um sacrifício. Você sabe que a gente falou aqui ontem e hoje, por isso não pode ser taxado como oportunismo, o aspecto comportamental. A gente falava da importância de uma mudança nesse aspecto pro jogo de ontem. Não seria só jogar futebol ou algo mais, que a gente pede nível de concentração, nível de competitividade. Morto, Cruzeiro apático em campo, mas aí aquilo que a gente disse aqui no início do programa, você olhava pro banco de reservas, o Mano estava sentado, com a mão no queixo, esperando o tempo passar para chegar na coletiva e pedir demissão, cara, ou enfim, eu não sei de fato o que aconteceu, mas parece que foi de comum acordo, né? Eu não consigo mexer mais e a gente tá vendo aí a situação como é que tá. Atingiu o platô? Os números atingiu o platô, É o que a gente fala aqui. Pois é. Então, o Cruzeiro, sabe, em momento algum ontem, no início do segundo tempo, talvez, pensei, poxa, o Cruzeiro deu uma acordada no jogo, né? Mas aí chega 1, 2, 3. Morre. E 5 minutos antes saiu o gol do Inter. Tava assistindo o jogo, minha esposa tava comigo assistindo. Eu falei com ela: escreve aí. Não vai. Daqui no máximo 5 minutinhos o Inter vai fazer um gol. Engraçado. O Cruzeiro tava morto em campo. E o Fábio fazendo milagre. A jogada do Edenilson de calcanhar pro Wellington Silva, que entra em diagonal, o Dodô quase comete o pênalti e ele chuta cruzado. O Fábio faz o primeiro milagre. O segundo milagre, a bola do Patrick, que ele ganha do Robinho na esquerda, ele faz o giro, cruza pro Guerreiro, que de primeira na pequena área, o Fábio faz o segundo milagre. Aí vem a falta, se não me engano, até do Ariel Cabral. Na entrada da área, o Guerreiro cobra muito bem. O Fábio faz o terceiro milagre. Só que ninguém do Cruzeiro chega. Eu gostaria depois, a imagem, que vocês prestassem atenção, do quanto desligados os jogadores do Cruzeiro ficam nessas bolas. E principalmente no momento da falta também.
nos rebotes, né? E não é a primeira vez que o Cruzeiro toma um gol desse. Aí fica lá todo mundo. Ops, é o Léo e o Dodô só contra 3 atacantes do Inter. Isso aí mostra um time que tá desligado, desatento, desconcentrado, entende? Pô, gente, o goleiro vai lá e faz um milagre. Você tem 3 jogadores do Inter e 2 do Cruzeiro. E gol parecidíssimo com os que tomou no Beira-Rio, né? De chutes ou cobrança de falta de longe, o rebote ou a bola bate na trave lá no Beira-Rio, e a zaga parada e os jogadores do Inter chegando e finalizando. Foi filme repetido. Parecia replay dos gols no Beira-Rio. No primeiro semestre, quando o Cruzeiro perdeu por 3-1. Cara, tem muita mensagem aqui, muita mesmo. Tá frenético o negócio aqui e muita gente respondendo a pergunta do dia. O Leandro Marcelino fala que gostaria do Adilson Batista, mas Marcelo Oliveira seria por um momento o melhor nome. O Jefferson, lá do bairro Paulo VI, ele fala muito triste a situação que vive o Cruzeiro, mas para salvar o brasileiro e livrar do rebaixamento, melhor opção é o Marcelo Oliveira. O Daniel Lacerda, lá do Eldorado, fala do Diego Aguirre. É um nome que tá pintando aqui também entre os torcedores, né? Diego Aguirre, que o último trabalho dele foi no São Paulo, o último trabalho no Brasil. A vantagem do Diego Aguirre é que ele tem características parecidas com as características do Mano, por isso pode ser um bom nome. Exatamente. O Thiago de Betim fala aqui do Abel Braga, já treinou alguns nomes que estão no Cruzeiro. Muita gente aqui falando do Marcelo Oliveira também. Acho que o Marcelo Oliveira é o que tá mais em alta aqui, é o que tá mais em alta. E o Adilson Batista? Vocês acham o Aguirre parecido com o Mano? Tem características parecidas. Acho que de time organizado. Sim. Mas de futebol reativo, não. Sim. Acho que não. Ele joga, ele se preocupa muito com a parte defensiva. Não, mas... e não é um treinador que se lança, né? Que se manda. Eu me recordo muito do trabalho dele no Atlético. O Atlético, os primeiros 20, 30 minutos de jogo, era um turbilhão pra cima do adversário. Mas ali início de trabalho, né? Sei, no São Paulo, por exemplo. No início de trabalho, ele ficou 6 meses no Atlético? Pois ali nos primeiros 2 meses. Não, gente. Não, mas de uma forma dele foi o início. De uma forma geral, não é um treinador ofensivo, não. Não tô dizendo que ele é ofensivo, só não é esse treinador reativo igual o Mano. Então é igual o Mano. Não acho. Acho o Mano extremamente reativo. São características parecidas. Porque o Mano é mais acho de ele é um treinador organizador de time, aí sim. Pois é. Mas defensivo não. O Renato fala que treinador seria o Marcelo Galhardo. Gente, desiste. Tem menor chance. O Fagundes lá de Contagem tá falando aqui que o Robinho tava errando passe demais. Muito. Mas é que quando os jogadores... Mas é porque ele tentava, né? Não, e todo mundo parado, esperando bola no pé, é a questão da apatia destacada. O Robinho procurou a bola, não escondeu do jogo, tentava algum passe diferente. Outros esconderam do jogo o tempo inteiro. O Sassá aí não o Robinho escondeu do jogo, não. E saiu. É isso que eu Cara, na transmissão eu falei assim, gente, o Sassá e isso... 3 jogadores não podiam sair, Orejuela, Robinho e Sassá. Saíram 2. Aos 18 minutos, eu lembro, quando o Sassá chutou, acho que segunda bola pra cima, eu falei, 18 minutos com o Sassá em campo, ele fez mais do que o Fred em 180, hein? Sassá não podia ter saído. Em 2 jogos, caindo pelo lado, tem mais força, tem mais velocidade, dá mais mobilidade pro ataque, tá fazendo pivô, consegue girar, briga com esses zagueiros. Quando levantou a plaquinha do número 99, Guilherme Pio, que era o comentarista, falou, ô Pio, você me desculpa, eu sei que tô entrando aqui na sua seara, mas pra que o Sassá tá saindo, ou por que o Sassá tá saindo? Eu não entendi. Não tava fazendo um jogo monstruoso, não, mas é o mata-mata, jogo que você tem que ter intensidade e competir demais. O Sassá, que eu falei do Robinho, ele não estava escondendo do jogo, ele estava procurando o jogo o tempo inteiro. O Robinho errou muito passe porque era o único que tentava fazer alguma coisa diferente. Gente, você dá passe pro lado e pra trás, você não vai errar nenhum. Agora, você tentar achar um centroavante, você tentar achar um cara passando lá no ponto futuro, e aí você acaba errando. Errar um passe que vai gerar alguma quebra de linha, alguma finalização, isso acontece, por isso o Robinho tava errando mais. Agora, você pega a bola aqui, toca pro cara que tá do seu lado, toca pro cara que tá atrás de você. Aí você vai acertar, você vai ter 100% de acerto. O Robinho, que era o cara que tava tentando o passe diferenciado lá na frente. Sassá, que era o atacante que não tava se escondendo do jogo. Ele pega e tira os 2. Vamos lá, o Lucas lá de Maceió. Tá mal, hein, Lucas? Tá falando aqui do Fernando Diniz. Perguntando se seria um bom nome, se ele aceitaria. Eu duvido que aceitaria agora, viu, Lucas? Tá pro momento. Meu questionamento é o momento. Exatamente. Pro momento, como ele tá, desenvolvendo o trabalho no Fluminense, eu duvido que ele aceitaria agora, mas futuramente pode ser.
Trouxe a opinião do Lucas aí, de treinadores empregados, é a mesma do Anderson. O Anderson fala assim: cara, senhor Everton, está difícil para outro jogo, mas é só daqui a um mês. Nunca duvide da camisa não, do mas Cruzeiro. Tem ninguém duvidando. Ninguém duvidou mesmo. Mas só que o que a gente disse aqui é uma coisa muito óbvia. A gente não pode analisar dia 4 de setembro. É muito difícil porque o Inter, que não vinha bem jogando fora de casa, levou uma vitória e dentro de casa tá muito bem. E o time é muito competitivo. É só se colocar na situação contrária. Pronto. Se o Cruzeiro tivesse feito 1-0 no Beira-Rio. Jogando como o Inter tá jogando. Quem estaria mais próximo da classificação? Aí ele ainda fala assim, ó, sobre o treinador, deu pro Mano mesmo. Os caras não jogariam mais com ele. Sendo assim, o presidente, e aí ele coloca um adjetivo aqui que eu não vou ler, teria que falar com Marcelo Jean, pegar um avião, ir no Atlético Paranaense, oferecer 250 mil de salário pro treinador, tentar trazer ele. Se não desse, vai no Fluminense, mesma coisa. Se nenhum dos dois aceitasse, aí é o Marcelo Oliveira. E aí, esse é o Wander. E tem uma pergunta interessante aqui. O Luiz, ele pergunta aqui: o técnico para vir pro Cruzeiro agora, ele seria para reconstrução do trabalho em 2019 ou já pensando em um trabalho a longo prazo, né? Já pensando em 2020, uma coisa assim. Ale, agora, você lembra que a gente conversou ontem que é óbvio que a coisa que a gente mais cobra no futebol é planejamento. Sim. Tem que ser pensado. Só que o problema do Cruzeiro está no hoje. Às vezes pensar demais no amanhã pode atrapalhar o hoje. Ele tem que apagar o incêndio, ou quem vier, ou quem ficar, porque às vezes a solução vai ser feita em casa. Quem estiver no comando tem que apagar o incêndio depois de passar esse turbilhão, que é uma tentativa de classificação na Copa do Brasil e colocar a cabeça para fora da zona de rebaixamento. Aí sim você pensaria com mais calma pro ano que vem. Olha essa situação, a situação da diretoria do Cruzeiro. Vocês contratariam um treinador agora pensando no jogo de setembro da Copa do Brasil ou pensando na temporada de 2020. Pois acho que a pergunta dele cai justamente esse é o nisso. X da questão. Porque uma coisa é você pegar aquele que tá ali no momento, porque você tem uma urgência de o cara tá trabalhando na próxima segunda, já pensando que ele vai ter 20 dias para modificar o time para tentar uma final de Copa do Brasil. Talvez um nome mais seja unanimidade lá dentro da diretoria, o ideal para um trabalho a longo prazo, ele não esteja agora no momento. Então, é uma sinuca de bico. O Cruzeiro vai atrás de um treinador pensando no jogo da volta contra o Inter ou vai pro mercado atrás de um treinador pensando a longo prazo? Pois é, aí você faz um contrato até o final do ano. Por exemplo, o Flamengo fez isso ano passado com o Dorival, o próprio Dorival que tá aí no mercado. Verdade, fez um contrato até o final do ano. Não, leva aqui até o final do ano, depois a gente vê. E fez, né, até um trabalho razoável ali e depois foi embora. Agora você imagina, o Cruzeiro contrata um treinador agora, ele vai bem, vai que vira esse resultado lá, um mês pode acontecer muita coisa. Claro. Pode ser que vire esse resultado, vai pra uma final de Copa do Brasil, vai dar tudo certo até o final do ano, e aí? Como é que faz? Chega no final do ano, ele tá valorizado. Aí é resultado. Aí é resultado. Aí é o desempenho que deu certo com o resultado que veio. E aí vai todo mundo lutar pra ele ficar. Mas é uma situação complicada. E se o desempenho não for tão bom assim? Mas ele ganhar? Conseguiu o resultado, mas o desempenho não for tão bom. Porque a nossa cultura é de resultado, não é de desempenho. Sei não. Aí chega no meio do Campeonato Mineiro, ano que vem já tá sendo questionado. Mas o futebol brasileiro mas assim. Mas não é? Qual é a novela diferente disso que você tá falando? Tanto que a gente exalta um trabalho de 3 anos do Mano, do Renato Gaúcho. Isso é o ponto fora da curva no Brasil. Aqui no Brasil é o que a gente tá falando do Aguirre. Pô, mas foi início de trabalho, mas foi um trabalho de 5 meses. Qual que foi o início, o meio e fim desse trabalho? No Brasil é desse jeito. O trabalho, por exemplo, que o Aguirre ficou mais tempo no próprio Internacional, e que saiu por resultado São Paulo também. A coisa não virou e tal. Olha, a demissão dele do São Paulo foi inacreditável. Tudo resultado. Porque entrou em rota de colisão com o Nenê. Pois é, e os jogadores mais experientes. Depois mandaram ele embora e pouco tempo depois começaram a dispensar os jogadores que brigaram com ele, né? O desempenho foi saindo. O desempenho do Aguirre no São Paulo não era ruim. Mas eu acho que pode os resultados também não. Eu acho que pode ser um bom nome pro Cruzeiro. Mas eu acredito que o Cruzeiro esteja tentando ou vai tentar. Eu acho que não vai sair muito de Abel e Dorival, não. Você acha que ele não vai tentar tirar treinador de nenhum time? Ele vai pra quem tá livre no mercado. Quer dizer, eu acho que não vai conseguir. Sabe por quê? O momento do Cruzeiro favorece
Ele chegar no Thiago Nunes, por exemplo, meter dinheiro, o Thiago Nunes sair do Atlético Paranaense para treinar o Cruzeiro, pegar o Cruzeiro nessa situação. Não vai sair do Atlético Paranaense. Porque ainda há uma sequência de temporada que se enxerga ótimas perspectivas. Olha, o Thiago Sejamos Nunes, honestos, né? O Thiago Nunes deu uma entrevista aqui no Arena, né? Ele falou ele foi muito sincero em relação ao Atlético. Bem lá. Daqui, que ele não aceitou, ele tá muito bem lá. Isso. Tá jogando, vai jogar semifinal de Copa do Brasil, acabou de ser campeão da ex-Copa Suruga, tá bem no Brasileiro. Fernando Diniz, que é outro nome que eu tô lendo muito aqui. O Fernando Diniz tá bem numa Sul-Americana. Pode ser que se daqui tá caminhando a pouco na Sul-Americana. Mas aí vai ter que esperar resultado. Isso. Né? Outros, Rogério Ceni. O Rogério Ceni acabou de dar a mesma explicação do Fernando Diniz. Exatamente. Não acho que saia nesse momento, pelo histórico de justificativas que o Rogério Ceni deu. E aí no mercado estão esses aí, ó. Dorival, Abel, Marcelo Oliveira, Adilson Batista, que sempre é lembrado no Cruzeiro. Eu acho que não foge desses treinadores que estão no mercado. Estão livres. Para longo prazo eu não contrataria nenhum desses pro meu time. Eu também quem? Nenhum. Então, essa que é a questão. Pra longo prazo eu esperaria para tentar tirar um de algum clube. Essa que é a questão. Você vai ter que fazer o CJ disse ali na redação, antes da gente entrar no ar aqui, o CJ disse, bom, será que se pintar um Grenal e o Inter passa e o Grêmio fica, será que o Renato não sairia e poderia ser o cara? Uma eliminação do Fluminense na Sul-Americana. Daí você tem o Fernando Diniz e tal. Acho que pode ser. Pra longo prazo, isso não é imediato, até porque tá lá, gente, está em uma semifinal de Copa do Brasil e está numa quarta, já é classificado para as quartas de final da Libertadores. A gente estava até resenhando lá na redação, foi que imagina o que é perder uma semifinal de Copa do Brasil e uma semifinal de Libertadores. E por que eu estou falando de semifinal de Libertadores? Vocês vão entender. Perder esses campeonatos, ser eliminado desses campeonatos no Brasil, já é uma cobrança de resultados. Ser eliminado pelo maior rival é uma cobrança mais absurda ainda. Porque poderemos ter uma final de Copa do Brasil. Poderemos. De Grêmio e Inter. E poderemos ter uma semifinal de Libertadores, Grêmio e Inter. Você já imaginou se o Inter dá 2 sapecas no Grêmio? Você acha que o Renato vai ficar lá, gente? Até a estátua dele, se bobear, eles cobrem ela com um pano cinza. Eu tô falando aqui, com resultado, e essas eliminações, o Renato Gaúcho era um nome que poderia vir para longo prazo no Cruzeiro, mas eu só estou falando de suposição lá na frente. Temos que trabalhar com a realidade. A realidade hoje é que o Renato está muito bem empregado. Sim. E o Cruzeiro está sem treinador. É só isso. Sim.